Nesse capítulo, nós vamos trabalhar um pouco conceitos importantes para a gestão de unidades de conservação na Amazônia e também para compreender como esse sistema de áreas protegidas vem sendo construído ao longo do tempo. Para isso, eu acho importante que a gente visite alguns conceitos que fazem a base do processo de tomada de decisão sobre a criação de áreas protegidas na Amazônia. A gente vai começar com uma viagem e olhando o mapa da Bacia Amazônica e eu peço que vocês especialmente prestem atenção a esses grandes rios que estão sendo mostrados nesse mapa. Esses são rios que estabelecem divisões de áreas que são importantes para a distribuição da biodiversidade que se quer proteger quando a gente estabelece um sistema de áreas protegidas. Um olhar mais próximo, agora apenas olhando o estado do Amazonas, permite a gente ver que os rios amazônicos, eles são barreiras naturais para a distribuição da biodiversidade e essa biodiversidade evoluiu e se distribui em resposta a essas barreiras. Na verdade, o que nós estamos mostrando aqui é o mapa das ecorregiões, que fez toda uma análise de dois parâmetros muito importantes para explicar a distribuição da biodiversidade. Os solos, a geomorfologia e as fitofisionomias, a distribuição dos diferentes tipos de vegetação que nós encontramos na Amazônia. A conjunção dessas duas bases de informação permitiu que se estabelecesse as diferentes ecorregiões que encontramos na Amazônia. No entanto, se nós formos olhar com mais cuidado e nos debruçarmos sobre o mapa, este mesmo mapa, nós vamos ver que essa diversidade de sistemas é maior do que a gente inicialmente analisou. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para o mapa do estado do Amazonas e é importante que vocês notem, primeiro, a quantidade de cores que nós encontramos nesse mapa. Cada cor aqui está representando uma região biogeográfica distinta que tem uma biodiversidade associada também distinta. Além disso, também é importante notar que a distribuição dessas regiões biogeográficas não é a mesma em todo lugar. Ou seja, algumas delas são bastante restritas, são pequenas manchas na malha da floresta, enquanto outras ocupam grandes interflúvios e se espalham por extensas regiões geográficas. A biodiversidade associada a cada uma dessas cores possui suas peculiaridades, define áreas de ocorrência única de espécies, áreas de endemismo e, portanto, é a base, isso forma a base sobre a qual a definição de áreas protegidas precisa trabalhar. Apenas para ilustrar, no caso, um exemplo que é bastante bem conhecido, que é a distribuição de pequenos micos, macacos, na bacia, dentro da bacia como um todo. Eu chamo a atenção de vocês para como a distribuição dessas espécies é distinta ao longo de todos esses interflúvios, formando complexos de espécies. Se a gente olhar de uma maneira um pouco mais fina, vocês vão ver que nessa figura está representada de uma maneira esquemática desde grandes rios, como o Rio Madeira, né, a bacia do Rio Madeira, até pequenos rios, pequenos riachos, que ninguém nunca nem mesmo ouviu falar. Então, a gente procura aqui Canumã, né, o Sucunduri, áreas que são pequenos rios pouco conhecidos. O que chama a atenção, e essa é uma peculiaridade da bacia amazônica, é a presença de espécies distintas de primatas entre esses pequenos interflúvios. Nós chamamos essas áreas de mini-interflúvios. E isso ajuda a compreender como a biodiversidade da região ela se forma, o que é que se constituem barreiras para permitir que essas espécies comecem a divergir e evoluir em direções distintas
e, eventualmente, se separem como espécies, formando, então, taxa distintos, né? Então, aqui nós estamos olhando primatas, mas imagine como isso se dá com fauna que é muito menos móvel e coisas muito menores do que isso. Então, o entendimento dessas interações nos ajuda a compreender a vasta biodiversidade da Amazônia. Também acho interessante chamar a atenção para aquela interrogação no meio dessa figura. Essa interrogação está ali para nos lembrar que existem grandes extensões da Amazônia que ainda nem mesmo foram devidamente inventariadas pelas pesquisas. Logo, nós não conhecemos de uma maneira bem documentada toda a biodiversidade que está ali contida. Aquela interrogação dentro deste estudo do Dr. Mark van Roosmalen é para nos lembrar que ele sabe que existe uma espécie nova de primata ali naquele interflúvio, mas ainda não conseguiu chegar até lá, ou pelo menos não tinha conseguido chegar até lá na época que ele publicou esse estudo. Hoje, nós já fizemos essas expedições e esse primata já foi devidamente identificado pela ciência. Portanto, quando a gente trabalha o conceito de unidades de conservação no âmbito do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, nós chamamos o apelido de SNUC, é importante a gente compreender que nós estamos falando de espaços territoriais que possuem características naturais relevantes e que se justificam com base em objetivos de conservação de uma biodiversidade que está localizada in situ, mas também busca assegurar o acesso e a manutenção de recursos naturais que formam a base de sustentação das populações tradicionais que ocupam e utilizam esses limites territoriais claramente definidos. Então, toda a base da justificativa do estabelecimento de uma área protegida, por definição, está centrado na presença de uma biodiversidade única e no uso sustentável de recursos naturais por populações tradicionais. Dito de uma maneira um pouco mais simples, são áreas especialmente protegidas devido à importância que elas possuem para a conservação da biodiversidade, manutenção de recursos naturais, seus atributos ambientais, e também para assegurar modos de vida de populações tradicionais. Existem, no sistema brasileiro de unidades de conservação, dois tipos de unidades. As unidades de proteção integral, que não permitem que populações tradicionais morem dentro e não permitem o uso direto de recursos naturais, sendo possível apenas o uso indireto. Nesta categoria se encaixam os parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas, como unidades de proteção integral. O outro conjunto de unidades de conservação são as unidades de uso sustentável. Essas unidades permitem o uso direto dos recursos naturais e também que as populações tradicionais possam morar e usufruir desses recursos. Aqui nós temos uma diversidade de categorias. Então, temos as reservas de desenvolvimento sustentável, as reservas extrativistas, as florestas estaduais, as áreas de proteção ambiental. Então, o conjunto dessas unidades de conservação formam um sistema. Esse sistema, ele opera e deve interagir entre si. E, para isso, existem outras escalas de gestão que levam em consideração a complementaridade e a justaposição dessas áreas. Neste caso, nós temos unidades de gestão supra a própria unidade em si. Por exemplo, mosaicos de unidade de conservação, mosaicos de áreas protegidas, corredores ecológicos, reservas da biosfera, são alguns exemplos de unidades de gestão numa escala mais regional. A Amazônia hoje, ela possui uma proporção grande do seu território em áreas protegidas. Esse mapa, ele está aqui para mostrar uma análise que foi feita sobre as lacunas de conservação da biodiversidade, levando em consideração o sistema de áreas protegidas já existente. E aqui é importante falar de mais um conceito. O conceito de área protegida no Brasil,
ele é um pouco único em relação a outras partes do mundo. Porque no Brasil nós temos terras indígenas, unidades de conservação, reservas legais, áreas de proteção permanente, as APPs, as áreas de encosta. Essas áreas, elas são, conjunto delas, forma o que nós chamamos de áreas protegidas. Todas são áreas protegidas com diferentes regimes de gestão e jurisdição. Então, no Brasil, quando a gente está falando de um parque, uma reserva extrativista, esse termo é uma unidade de conservação. Então, toda unidade de conservação é uma área protegida, mas nem toda área protegida é uma unidade de conservação. Então, este mapa está nos mostrando um sistema de áreas protegidas, porque aqui também estão incluídas as terras indígenas. Existe um grande debate que nós não vamos ter tempo para tratar nessa aula, sobre o papel que diferentes categorias de unidades de conservação possuem e a sua efetividade na conservação da biodiversidade e na proteção dos recursos naturais. Mas o que aqui está mostrando para a gente é que todos esses polígonos em vermelho, que estão destacados nesse mapa, eles estão indicando áreas únicas que não estão dentro de nenhuma categoria de unidade de conservação dentro da Amazônia. Isso quer dizer que essa é uma biodiversidade que está, até um certo ponto, podemos dizer, ameaçada. Isso fica mais claro ainda quando a gente olha a extensão territorial das diferentes fitofisionomias que ocorrem na bacia amazônica. Então, primeiro, a gente, como já tinha mostrado anteriormente, esses diferentes ambientes, esses diferentes tipos de vegetação, eles não estão distribuídos de uma maneira uniforme e nem igual. Algumas áreas são muito mais extensas do que outras. Mas não apenas isso, mas também a pressão do desmatamento, a pressão de ocupação da bacia não está atuando da mesma maneira sobre todos esses sistemas, fazendo com que alguns deles estejam numa situação de muito maior vulnerabilidade do que outros. Esse gráfico está nos mostrando que determinados sistemas já têm mais de 80% da sua área total de ocorrência desmatados. Isso deve nos servir como um alerta de que, na medida em que ainda temos áreas com alto valor de conservação, localizadas dentro dessas áreas com maior impacto, ali também temos uma urgência e uma pressão sobre onde estabelecer áreas protegidas ou sobre onde focar em uma gestão que tenha maior efetividade e que, de fato, atinja os objetivos de conservação para os quais estas áreas foram criadas. Por último, eu queria mostrar esse mapa onde a tonalidade do vermelho que vocês veem aí indica o grau de ameaça dos diferentes sistemas. Com isso, nós podemos ver que áreas que estão na faixa da periferia da bacia amazônica, que nós normalmente tratamos como a área do avanço da fronteira do desmatamento sobre a floresta, é possível ver que muitas dessas áreas estão sob muita pressão e que chamam a nossa atenção sobre a necessidade de fortalecer nesses espaços as ações de conservação, seja ela por ampliar sistemas de áreas protegidas ali, sob risco de perdermos uma biodiversidade única que não será encontrada em outros locais da bacia, ou também no sentido de tornar efetivas as unidades que, porventura, já estejam criadas nesses territórios. E isso nos coloca, então, o grande desafio que é pensar o sistema de áreas protegidas da Amazônia de uma maneira integrada e também levando em consideração as peculiaridades de cada um desses locais.